Marcos, capítulo 9. Bard mandou uma mensagem para mim de noite, apavorada, me explica esse capítulo. Tá bom, Bard, eu vou pregar domingo sobre ele. Nós vamos ler até 8, mas a gente vai caminhar adiante, mas só para não ficar muito extenso, por causa do nosso tempo. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 8, mas eu vou caminhar aí pelo capítulo todo. Mas inicialmente vamos ler do 1 a 8, porque é muito extenso o capítulo para a gente ler e o tempo aqui, nem sei se eu vou conseguir dar todo o capítulo, mas vamos lá, vamos caminhar. Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 8, está escrito: e lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram-lhe diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Senhor, nos conduza na meditação dessa palavra e seja a minha vida, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Amém. Podeis assentar. No versículo 1, né, desse capítulo, inicia dizendo assim, e lhes disse, quem disse? Jesus: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. A interpretação desse versículo ela está diretamente ligada ao final do capítulo anterior, versículo 38, que diz assim: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Então ele vai lá no início do capítulo e diz: garanto-los que alguns dos que aqui estão, aqui aonde? Nessa geração adúltera e pecadora. Dos que aqui estão, ele continua, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com todo o poder. Então, aqui está, nessa geração, né, perversa. Né? E a vinda do reino de Deus ela é interpretada de diversas formas, é o que Jesus fala aqui. Garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então, há algumas vertentes de interpretação para isso. O que é esse reino de Deus que eles vão ver antes de morrer? A chegada do reino de Deus pode ser através do próprio Cristo, né? Em Pentecostes, quando é estabelecida a igreja. E também a gente tem que lembrar que a mensagem de Cristo e o próprio Cristo é atemporal, ele não está sujeito ao tempo. A gente lembra que lá na cruz ele disse lá para o pecador: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas a gente sabe que ele só ressuscitou no 3º dia. Então, essas coisas são muito confusas para nós, porque a gente tem que lembrar que Cristo ele vive numa dimensão que não está, acho que sujeita ao tempo. Para Deus, não tem ontem, nem hoje, nem amanhã. Tudo está diante dos seus olhos, porque o hoje, amanhã e o depois é uma criação de Deus. O próprio tempo é uma criação de Deus. Então, a vinda do reino de Deus é interpretada de diversas formas, né? Mas a transfiguração que se segue, né, a essas palavras de Jesus, ela aponta para a vinda do reino de Deus com a vinda gloriosa de Cristo.
Aí a gente vê que a palavra dele aí seria atemporal, ou seja, muitos que nessa geração, ou seja, não propriamente aqueles que estão ao redor dele, mas ele está dizendo, muitos que estarão aqui ainda nessa geração perversa, porque quando Jesus voltar, uns estarão mortos, outros estarão vivos, ainda nessa geração perversa. E ele diz, olha, muitos que aqui estarão, não morrerão sem ver o reino de Deus chegar. Aí existem algumas correntes de interpretação. No versículo 2, ele diz assim, né? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou ao alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. A transfiguração ali foi a revelação da divindade de Cristo. Um corpo, né, que na aparência ele não mudou, mas ele mudou na essência, um corpo glorificado. Os discípulos viram ali a dimensão divina de Cristo e ficaram assombrados com aquilo. E a descrição que eles dão é algo que está dentro da capacidade humana de descrever, tanto que ele fala, olha, a roupa resplandecia de um jeito que nenhum, acho que lavandeiro poderia dar uma brancura daquela, ou seja, ele não consegue descrever a brancura, a beleza da roupa, que ficou a roupa de Cristo, porque não há nada que compare aquilo. Então ele diz, olha, é uma brancura, né, que não há nenhum lavandeiro que possa fazer aquilo, ele não consegue dizer exatamente como é, porque foi algo maravilhoso. Ver a glória de Deus diante deles, ver a divindade de Cristo, o corpo de Cristo glorificado diante deles. Foi algo tremendo, tremendo que eles viram ali. Uma aparência externa permanecendo, porque eles reconheceram Cristo, mas eles viram a divindade de Cristo a glória de Cristo diante de seus próprios olhos. Aí no versículo 4 vem, apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. A palavra aqui não diz exatamente por que Moisés e Elias, mas a gente lembra que Moisés está totalmente relacionado à lei, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateuco, escrito por Moisés, e Elias, o profeta. E a gente sabe que a mensagem de Cristo, ela resume a lei e os profetas. O amor, né, que Jesus prega na sua mensagem, aquele que vive o amor de Cristo, ele resume a lei e os profetas, tanto que ele diz, ama a teu Deus, né, e ao teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e você vai estar cumprindo a lei e os profetas. Então, apesar da palavra não explicar por que eles dois, mas a gente aponta para isso, né? Curiosamente, Moisés representa a lei e Elias, os profetas, que é o resumo do Antigo Testamento, a lei e os profetas. E isso é muito interessante. Lá em Lucas, que relata também essa passagem, né, no capítulo 9, 30 e 31, diz assim, surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus. Aqui em Lucas, ele já fala o que eles conversavam. Falavam da partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Aí a gente lembra que o Antigo Testamento aponta para o Redentor, que é Cristo. Se você for lá em Isaías, você vai ver a descrição do sacrifício de Cristo com uma riqueza de detalhes que é algo assombroso. Então, todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, e no Novo Testamento a gente compreende, à luz do Antigo Testamento, a gente compreende o Novo Testamento e ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, vocês veem que tudo está relacionado nessa aparição maravilhosa. E Pedro, apavorado, né, lá no versículo 5, diz assim, então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, é aquele momento que você está tão apavorado que não sabe o que dizer, né? Estavam numa situação ali, estarrecidos vendo aquilo e com medo, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Por que a gente está aqui? O que vai ser de nós? Porque era a condição humana deles é a limitação diante da glória magnífica de Deus. E ele, sem saber o que fazer e o que dizer, ele tinha que falar alguma coisa, né? Senão
não seria Pedro se não dissesse, né? Então Pedro, é bom que estejamos juntos, construamos uma tenda, né? E não teve nem resposta para isso, né? Ele baixou a cabeça, quando olhou de novo já não estavam mais, só estava Cristo com eles. E vem uma voz, né? Nesse momento vem uma voz dizendo assim, lá no versículo 7, a seguir apareceu uma nuvem que os envolveu e dela saiu uma voz que disse, esse é o meu filho amado, ouçam-no. Então, a ordem do Pai, né? Quando Cristo é manifestado na sua glória, qual é a ordem que Deus dá aos discípulos? Ouçam-no. Ouvir a Cristo. Ouvir a Cristo, essa é a ordem. Ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Amados irmãos, isso é a condição da nossa vida cristã. Então, depois de tudo aquilo que Pedro, né, vislumbrou com os discípulos, eles três ali diante daquilo vislumbraram, o Pai se manifesta e diz a eles, olha, ouçam-no, escutem. Então, a revelação da glória, da divindade de Cristo diante deles, teve esse objetivo. Depois vem a palavra do Pai dizendo, olha, ouçam-no, ouvir a Cristo. Amados irmãos, nós vivemos diante da glória de Deus, não que de forma visível e palpável, mas a gente vê a glória de Deus agindo na nossa vida e na igreja. Acho que ninguém duvida disso, que a glória de Deus tem agido na igreja e na nossa vida. E a resposta, a manifestação da glória de Deus na nossa vida é isso, ouvir a Cristo, ouvir a sua palavra e colocar em prática. Essa é a nossa resposta diante de Cristo. Versículo 8, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam o monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Jesus aqui estava pedindo que eles aguardassem a vinda do Espírito Santo. E percebam uma coisa interessante, Jesus desautoriza eles a testemunhar o que eles viram até que ele ressuscitasse, ou seja, até que eles estivessem prontos para fazer isso. Porque a gente não pode ser testemunha de Cristo se não for assistido pelo poder de Deus para fazer isso. E interessante que Jesus diz a ele, olha, no versículo, ele diz assim, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Jesus ressuscita, logo depois vem Pentecostes e eles começam a ser testemunhas de Cristo. E Jesus desautoriza ele naquele momento a testemunhar aquilo para quem quer que fosse. E percebam que os apóstolos foram testemunhas presenciais de todo o Evangelho, que o Evangelho é o próprio Cristo. É o Cristo, a sua vida, seu nascimento, sua vida, sua morte, ressurreição e a sua ascensão. Esse é o Evangelho, é o próprio Cristo. Mas eles só foram testemunhas depois de Pentecostes. A gente não pode ser testemunhas sem a gente receber poder do alto para isso. Mas hoje a gente vê tanta gente aí se achando no direito de falar de Deus e da igreja. Pessoas se acham autorizadas, né, a falar em nome de Deus aí no mundo, falar o que quer que seja de Deus, mas não pode falar pela carne. Ninguém é capaz de ser testemunha e proclamar as coisas de Deus pela carne. A gente precisa de poder do alto para fazer isso. Aí a gente lembra a palavra de Paulo, ninguém pode chamar a Deus de Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo. Então, não é pela carne que a gente proclama. E naquele momento, se os discípulos fossem fazer isso, fariam pela carne. Porque a gente tem vários relatos, né, da caminhada dos discípulos com Jesus que mostram claramente que eles estavam agindo pela carne. Eles não conseguiam ter um entendimento do que eles estavam vivendo com Cristo e muito menos tinham condição de proclamar o que eles estavam vivendo. Mas o Espírito Santo veio, revela, dá um entendimento de tudo que eles viveram com Cristo e eles se tornam testemunhas. Então só pode abrir a boca para falar de Deus aquele que é de Deus. Quem não é de Deus não pode abrir a boca para falar de Deus ou da igreja. Não tem condições de fazer isso. A gente não tem que escutar aquele que não é de Deus. Né? E a gente vê aí na mídia, em todo lugar, as pessoas se achando no direito de falar das coisas de Deus, de dar a sua opinião sobre a igreja, ou sobre Deus, ou sobre temas
que interfere na igreja, sem ter a menor condição para fazer isso. E Jesus ele foi cuidadoso nisso, nesse momento. Versículo 11, e lhe perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Esse questionamento ele surge devido ao livro de Malaquias, né? Lá em capítulo 4, versículos 5 e 6 de Malaquias, diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos, e os corações dos filhos se voltem aos pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, eles acabaram de ver Elias ali. E eles vão e perguntam a Jesus, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Eles ficaram confusos, né, em ter visto Elias ali. E eles sabiam, né, da passagem, conheciam ali, sabia da passagem que falava acerca de Elias, mas Jesus ele responde a eles. Ele diz lá no versículo 13, mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Jesus aqui não estava falando exatamente de Elias, mas de João Batista. Lá no Evangelho de Mateus, que narra também essa passagem, está escrito lá, mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram, da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus falava. Lá em Mateus, narrando a mesma transfiguração, lá relata que Jesus, ao falar de Elias, ele estava falando, na verdade, de João Batista. E Jesus ele faz uma analogia a essa passagem de Elias, porque Elias veio para proclamar ao povo que se eles não se submetessem a Deus, eles seriam castigados. E Jesus vem também como um Elias, proclamar o evangelho, que aquele que não receber também será condenado. Porque em que consiste a salvação? Crer em Cristo. Aquele que não crê em Cristo já está condenado. E Jesus ele fala disso, olha, Elias já veio, aqui fazendo analogia, falando de João Batista, e vocês o trataram mal e farão o mesmo com o Filho do Homem. Lá em Mateus ele é mais claro e fala que os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista e não a Elias. Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado com desprezo? Ora, ele está falando isso, lá está escrito sim, que Elias viria e restauraria todas as coisas. Ele pergunta, então por que eu vim restaurar? Porque a restauração a qual está se referindo lá no livro de Malaquias, a restauração era ali, para aquele momento, para aquela situação do povo. A restauração em Cristo agora é para toda a humanidade, é definitiva. Então, Jesus está falando, olha, ele veio restaurar, ele foi levantado para restaurar o povo de Deus, mas eu também vim e é necessário que eu venha, porque o povo não está restaurado, a restauração não foi definitiva. Então era preciso que viesse aquele que vai restaurar definitivamente todas as coisas. É a última aliança, não vai haver outra entre Deus e o homem que não seja Cristo. Continuando lá do versículo 14 ao 19, diz assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e mestres da lei discutindo com eles. Isso depois que eles desceram do monte. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus sabia, né, que os discípulos, por eles mesmos, não podiam expulsar aquele demônio. Mais adiante ele vai explicar. Porque eles precisavam de poder para fazer isso. Ninguém expulsa demônio por carne, porque é um poder. A gente, para expulsar, é pela autoridade e o poder do nome de Jesus, somente, não por nós mesmos. Essa historinha de que eu mando você fazer isso, faz porque eu estou mandando, isso não existe.
Não brinque não, porque é um poder. Você tem que fazer pela autoridade e o poder do nome de Jesus. E Jesus sabia muito bem por que eles não tinham conseguido fazer isso. Tanto que, depois que eles recebem em Pentecostes o Espírito Santo, eles expulsam demônios, curam, fazem de tudo. E Jesus sabia disso. Mas Jesus ali naquele momento, ele estava reclamando da geração, porque imagina Jesus pregando o evangelho e ninguém recebia o que Jesus pregava. E naquele momento, quando eles falam, olha, pedimos aos teus discípulos que expulsassem, eles não conseguiram. Então Jesus não está falando só dos discípulos, ele fala daquela geração. Ele fala, poxa vida, eu estou aqui, estou pregando, faço tudo e parece que nada está acontecendo. E ele fala, que geração incrédula, até quando eu vou ter que ficar no meio de vocês? Então Pedro diz, e não é diferente, né? Nós cristãos, nós falamos de Cristo pregando o evangelho, a gente fala, puxa vida, parece tão óbvio que eu estou pregando e falando, mas não entra na cabeça das pessoas. Nós vivemos numa geração incrédula, que depende do poder de Deus para entender as coisas de Deus. E às vezes conversando, a gente fala assim, às vezes até atendendo, né? As pessoas falam, puxa, mas a pessoa não faz isso, eu não entendo por quê, porque você é muito claro, a cortina dos seus olhos foi tirada, mas para a pessoa não é tão claro assim, porque os olhos estão fechados para as coisas de Deus. E Jesus aqui, ele se lamenta por essa geração, ele diz, que geração incrédula, até quando eu vou ter que ficar no meio dessa geração? E agora, de um modo mais particular, os próprios discípulos, né? E seguindo, né, na passagem, ele diz assim, versículo 20, então eles os trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma confusão no menino, ou seja, a presença de Cristo, ela sacudiu Satanás, ele sabia de quem ele estava diante. Interessante isso, né? O demônio tinha muito mais, acho que, noção de quem era Jesus do que os próprios discípulos, tanto que ele temia, né? Temia. Então aqui diz, quando eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus pergunta, se podes? Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus corrige a pergunta dele, como se pode? Se você crê, pode todas as coisas. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Jesus, ele ressalta aqui a necessidade da fé. Né? Ele falou, olha, se você pode, cura o meu filho desse espírito imundo que está nele. Jesus, se pode? Se você crê, se você crê, tudo é possível. E ele fala, eu creio, mas ao mesmo tempo que ele diz eu creio, ele diz assim, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Parece contraditório isso. Eu creio, Senhor, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Como ele pode dizer que crê e dizer que é incrédulo? Porque ele cria em Jesus, mas ele reconhecia que a fé dele era muito pequena. Ele cria no que Jesus podia fazer, ele tinha fé que Jesus podia curar o filho dele, até certo ponto que ele perguntou se podes, mas ele reconhecia, olha, mesmo eu crendo que tu podes fazer isso, eu reconheço que a minha fé é pequena demais. Amados irmãos, a gente tem que reconhecer que a gente tem fé, a gente não pode duvidar disso, nós temos fé, mas a gente tem que reconhecer que às vezes ela é tão pequena, às vezes a gente é medroso, né? A gente não dá certos passos, porque a gente tem a fé, mas não é suficiente para a gente dar certos passos, caminhar e ir adiante. Não é aquela fé que eu posso fazer tudo o que eu quero, que Deus vai estar abençoando o que eu fizer. Não é isso. Mas quando Deus diz a você, faz, confie e faz. Não duvide, né? E a nossa fé, às vezes, é assim. A gente tem fé. Eu tenho fé sim, eu creio que Deus é poderoso, eu já vi o poder dele na minha vida, mas você está diante de uma situação e você fraqueja. Aquela fé que você mesmo esperava que você tivesse, às vezes você vê que ela fraqueja. Então, é muito interessante o que ele diz e muito pertinente para nós. A gente tem que reconhecer que a gente tem fé, mas que a nossa fé precisa aumentar e Deus está aumentando ela a cada dia através das nossas experiências de vida. Deus vai tratando para que a nossa fé aumente também. Isso é um processo na nossa vida.
E aqui, né, ele, lá no versículo 25, ele continua: quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Uma coisa interessante aqui, né? Jesus não expulsava para ter ibope. Olha o que está dizendo ali. Quando ele viu que estava aglomerando a multidão, ele foi e expulsou Satanás. E outra coisa, Jesus não conversava com Satanás, não dava conversa, ele expulsava e acabou. Então, essa história de, está endemoniado, traz aqui para o púlpito, fica 1 hora conversando com ele, fazendo perguntas, esculachando, manda deitar. Jesus nunca fez isso, porque a luz não tem nada para conversar com as trevas. Está ali, você expulsou e acabou. A orientação que nós temos na Igreja da Nova Vida, eu acho que ele nem se manifesta aqui, porque aqui ele não tem ibope. Mas a orientação que a gente tem é que, se manifestar um introdutor, retire a pessoa e expulsa lá fora. Viu, Cris, Andressa? Se manifestar e você leva lá para fora. É a orientação. Por quê? Esse tempo do culto é para glorificar a Deus. O inimigo não tem o direito de roubar o tempo que é de Deus. E quando você traz alguém para o púlpito para ficar fazendo aquilo render, para você aparecer, você está gastando o tempo que era para a glória de Deus, para dar ibope a quem você não tem que dar ibope. E Jesus não dava ibope para Satanás, não. Ele chegava, repreendia e sai, não deixava nem ele falar. Sai. São raras as vezes que o inimigo teve a oportunidade de falar, e mesmo assim foi muito pouco. Jesus foi e expulsou. Então, isso é um dado interessante, porque às vezes, em manifestações, né, às vezes há ministérios que querem aproveitar aquilo como gancho e chama para o público, gasta o culto inteiro com o inimigo, para depois expulsar, quando Jesus não faz isso. E o detalhe, ele viu a multidão aglomerando, ele expulsou. Ele não fazia para ter ibope, não fazia por isso. Porque a gente não pode dar cartaz. A glória é toda para Deus e a todo tempo tem que ser para Deus. Aí, continuando, versículo 26 diz assim: o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus explica por quê. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gente, jejum que Jesus está falando aqui, não é você deixar de comer simplesmente, não. Vou fazer um jejum amanhã, vou ficar sem comer até meio-dia. Isso só não é jejum. Qual é o sentido do jejum? Você deixa de comer num exercício de mortificação da carne, para nesse período que você está sem comer, você se dedicar à tua vida espiritual. Orar, tirar o teu tempo com Deus no momento do jejum. Então, o que Jesus está falando para ele aqui, oração e jejum são duas coisas que andam juntas. E o jejum sem oração não tem sentido nenhum. Porque se jejum for só vocês que deixar de comer e não fazer nada, não ter tempo para Deus, não tirar o teu tempo de oração no jejum, de que vale? Ficar sem comer, a gente fica até por causa do trabalho às vezes. A pessoa não tem tempo, fica sem comer. Isso não é jejum. Então, o que Jesus está falando aqui é que é um poder que você está expulsando, e você tem que ter muito cuidado com isso, você tem que estar preparado espiritualmente para fazer isso. Né? Eu falava isso nem me lembro, acho que foi no culto da manhã que eu estava falando, que a gente tem que ter o cuidado de quando a gente vai evangelizar alguém, ou às vezes vem alguém até nós, porque nós somos cristãos, a gente tem que ter o cuidado de estar bem espiritualmente. Orar antes, pedir que Deus esteja com a gente, nos proteja, porque é uma batalha espiritual que está ali. Se você estiver fraco, você cai. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que foram tirar alguém de algum problema e entraram junto com ele, porque não estavam preparados espiritualmente para aquilo. E Jesus falou: vocês não conseguiram expulsar, por quê? Por falta de jejum e oração. Ele falou, esse tipo, né, ele falou aqui, olha, esse tipo só se expulsa, essa espécie só sai com oração e jejum. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente toca em algo espiritual, a gente tem que estar pronto. Não vai de qualquer jeito não, que você pode se dar mal. Não vai de qualquer jeito não. Você tem que orar antes para fazer isso. Uma vez lá em Mesquita, uma menina comprou uma casa, me deu até pena, tadinho. Comprou uma casa financiada, toda feliz,
Aí ela foi lá ver a casa. O cara falou: eu estou terminando de desocupar, mas se você quiser vir ver, vem. Quando ela foi, era um centro espírita a casa, cheio de aquelas imagens. Ela entrou e ela grávida, ela entrou em desespero. O que eu comprei? Aí chegou lá na igreja chorando, né? Uma situação dessa, aí o pastor Duarte me chamou: Paulo, vai lá orar, né? Porque há uma presença espiritual ali muito pesada. Ele vai lá orar, e eu fui. Mas eu me preparei antes, que eu não sou bobo, não vou chegar lá de qualquer jeito e achar que eu... Primeiro, é pela autoridade do nome de Jesus, não é eu estou mandando, é em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo. Mas você tem que estar pronto espiritualmente para fazer isso, não vai de qualquer jeito, não. Foi o que aconteceu ali com os discípulos, tentaram, mas Jesus falou: olha, esse tipo aí, só com jejum e oração, saúde, porque outro desse você... Então, só com jejum e oração. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente trata das coisas espirituais, a gente está pronto espiritualmente para fazer isso. Versículo 33, e chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-o no meio deles, pegando-lhe nos braços, disse-lhe: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Ora, os discípulos estavam caminhando com Jesus e murmurando entre eles: quem de nós é o maior, né? Quem é o maior discípulo? E Jesus sabia, né? Porque Jesus sondava o coração, sabia, mas perguntou: o que vocês estão discutindo? E eles ficaram calados, porque tiveram até vergonha de falar o que era. Mas Jesus falou: olha, você quer ser o maior? Então seja o menor, sirva. E aqui eu lembro a palavra do pastor Duarte, que ele sempre disse: olha, na obra de Deus, a gente cresce como rabo de cavalo para baixo. Quanto mais a gente sobe na casa de Deus, mais a gente serve. E isso é uma verdade. Quanto aos olhos humanos, né? Porque isso aí é olhar humano, para Deus, o meu ministério é tão importante quanto qualquer departamento da igreja. Deus olha da mesma forma. Cada um recebe a sua unção própria para fazer o que faz e tem o mesmo valor diante de Deus, porque tudo é dom dado pelo mesmo Espírito. Não é um Espírito mais poderoso que age naquela pessoa que prega, no pastor, é o mesmo Espírito. E os dons do Espírito Santo, eles não têm um menos valor do que o outro, todos são valiosos. Mas olhando aos olhos humanos, aquele que tem um cargo na igreja maior, que vai servir muito mais. E muitas pessoas se enganam com isso e se dão mal, porque almejam, né, cargos, almejam destaque, e depois que entram, vê que não é nada daquilo, que vai trabalhar muito. Vai trabalhar muito. Cada posição que você assume, a responsabilidade é maior, o trabalho é maior, o serviço é maior. O serviço é maior. Eu já vi muitas pessoas que não sabem nem o que é ser pastor, mas tem o sonho de ser: não, eu quero ser pastor. Uma vez eu estava lá em Mesquita, um rapaz chegou para fazer gabinete, rapaz novo, começou o gabinete assim: pastor, o que eu tenho que fazer aqui nessa igreja para ser pastor? Aí eu falei: nada. Porque aqui quem faz é Deus. Você não tem que fazer nada. Aqui quem faz é Deus. Quem chama as pessoas e levanta para ser pastor é Deus. Ele não tinha noção do que ele estava pedindo. Ele não imagina o que é a vida de um pastor. Não que eu esteja reclamando, porque eu amo ser pastor. Eu amo o que eu faço. Sou muito feliz e agradeço todo dia a Deus pelo meu ministério. Porque você não pode estar num lugar que te faça mais feliz do que fazendo aquilo que você ama, que Deus te deu o dom para fazer e te chamou para fazer. Mas eu não posso mentir, o preço que a gente paga é alto. O preço que a gente paga é alto. Um profissional lá fora, ou às vezes até se você trabalha num departamento, você vai ter horário. Pastor é pastor de domingo a domingo. E eu não quero que seja diferente, não quero, porque é o meu chamado. Mas se você, foi o que o Paulinho falou aqui na pregação da formatura, que ele disse: ai daquele que está num lugar onde não tem chamado, que não vai conseguir pagar o preço para estar ali. Porque só quem tem chamado aguenta. E esses discípulos estavam aqui preocupados: quem vai ser o maior? E Jesus falou: quer ser o maior? Então seja aquele que serve mais. Seja aquele que mais se humilha, aquele que serve. Aí ele toma o exemplo da criança.
A criança que depende totalmente, né, do pai, pura, sem sentimento, né, de querer ser maior do que ninguém, ela é totalmente pura e reconhece a sua plena dependência. E Jesus fala, olha, e ele em outra passagem vai dizer, quem recebe o reino de Deus tem que receber como essa criança, como as crianças. A criança, ela não almeja, né, ser maior do que a outra criança. Ela quer estar no meio das crianças, ela quer viver e ela reconhece a plena dependência. Como criança, a gente tem que reconhecer a dependência de Deus e a gente tem que estar pronto a servir a todo tempo. E ele diz lá no 38, mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Né? A gente hoje vive num país de muitas denominações e a gente vive também muitas teologias diferentes, mas eu creio, irmãos, que a igreja de Cristo está espalhada em todas elas. Quem é a igreja de Cristo? Só Cristo sabe, é aquele que aceitou verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vive segundo a vontade de Cristo. Quem são eles? A gente não enxerga com o olhar humano. Deus sabe exatamente quem são eles e eu creio, eles estão espalhados por inúmeras denominações e creio até na igreja católica, tem pessoas ali verdadeiramente salvas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata esse assunto, né? A gente não pode apontar o dedo, você está em lugar A ou B, então você está condenado. A gente não tem condições de avaliar isso, só Deus. Por isso que ele disse, crescerá joio e trigo na igreja, você não mexa. Porque se você for tentar tirar o joio, corre o risco de você tirar o trigo no meio, porque a gente não tem a plena visão para enxergar isso. Deixa crescer junto, que eu vou separar. Quando ele vier, ele vai separar a igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado quando faz esse julgamento. Eu já vi pessoas falar, não, todo mundo que é católico está condenado. Eu não abro a boca para dizer uma coisa dessa. Não abro mesmo. Se Deus falou para não fazer isso, que é Ele que vai fazer, Ele que vai determinar quem é a igreja dele, não é. Quem sou eu para dizer isso? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E continuando, eu parei no 38, né? Aí lá no 41 ele diz, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, porque vocês pertencem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Ou seja, ai daquele, né? Ai daquele que toca num homem ou numa mulher de Deus ou toca na igreja. Eu falava isso de manhã. As pessoas não têm ideia do que elas estão fazendo. A igreja hoje está sendo violentamente atacada por uma ideologia e as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo, de onde elas estão mexendo. Aí, como Cristo, a gente olha, Pai, tem misericórdia, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque Jesus falou, ai daquele, né? Ai daquele. Ele botou, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Ou seja, era melhor que se matasse antes de fazer isso. As pessoas não têm noção do quanto é grave tocar no homem, numa mulher de Deus, ou tocar na igreja. E ele continua, se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O que Jesus está dizendo aqui? Ora, não há nada que seja suficiente importante para a gente não abrir mão pela nossa salvação. Ele fala, olha, se a tua mão é motivo de pecado, corta. Ou seja, ele está indo ao extremo de dizer, se for o caso de cortar parte do teu corpo, faça isso. Ou seja, o que ele está dizendo? Não há nada que seja mais importante do que a salvação. O que for necessário cortar, corte, mas não perca a salvação. Ele está dizendo isso claramente. E ele vem dizer, se o teu pé lhe fizer pecar, corte, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo 2 pés ser lançado ao inferno. Aí ele descreve onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Essa descrição, irmãos, como eu falei também, é muito aquém do que verdadeiramente é o inferno.
Jesus ele fala do inferno dizendo, é um lugar onde o teu verme, ou seja, o verme da nossa carne não vai morrer, a gente vai ser comido vivo com o nosso próprio verme e o fogo não vai apagar. Imagina você sendo comido por verme enfiado num fogareiro que nunca vai apagar. É algo terrível, terrível, né? A nossa irmã, quando leu, ficou até sem dormir. Mas isso está aquém do que é o inferno. Mas Jesus ele não tem como descrever o que é, porque está além do que a gente pode imaginar. Não há nada que possa comparar para a gente entender o que é. Por isso eu digo, se a gente tivesse a mínima noção do que é a condenação eterna, a nossa vida seria totalmente diferente. Nós minimizamos isso porque a gente não tem a plena consciência do que é a morte eterna. A gente não tem noção do que é o livramento que Deus está nos dando com a salvação em Cristo Jesus. Nem passa pela nossa cabeça o que verdadeiramente é. Eu falava pela manhã, lá no livro de Apocalipse, ele relata, né, a Nova Jerusalém, é um lugar onde não vai ter choro, não vai ter sofrimento, mas também é muito aquém do que é o céu, mas ele não tem como explicar, dentro do que a gente entende, o nosso universo de conhecimento, não tem nada que se compare à vida eterna, a viver perto da glória de Deus, assim como não há nada que se compare à dor da morte eterna no inferno. Vai muito além do que a gente imagina, é algo terrível, mas Jesus usa aqui uma comparação terrível, que é o mais terrível que ele tinha para mostrar para a gente, mas é muito pior do que isso. Por isso ele diz, olha, se for o caso de cortar uma mão sua para não entrar no inferno, faça isso, porque entrar lá é a pior coisa que pode acontecer. É melhor você ser mutilado do que você ter a morte eterna. E a gente precisa ter essa noção, a gente entender que a gente não faz ideia da dimensão das coisas eternas. Assim como a gente é incapaz de entender o quanto é maravilhoso o céu eternamente, a gente é incapaz de compreender o quanto é terrível a condenação do pecado eterna. A gente precisa ter essa dimensão para que a gente entenda o quanto é importante a nossa vida com Deus, o quanto a gente tem que agradecer todo dia a Deus pela salvação que nos alcançou e o quanto a gente tem que ser fiel a Deus. A gente não pode brincar com isso. As coisas de Deus, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã é uma questão de vida e morte. Pior do que isso, uma questão de vida ou morte eterna. E não é morte, morri, estou aqui como morto, vou ficar zumbi. Não, é sofrendo terrivelmente, eternamente. A gente precisa entender que é de extrema gravidade a nossa vida cristã, não é brincadeira, não é algo que a gente pode tratar como mais um compromisso na nossa vida. É uma questão de vida ou morte eterna. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Jesus fala, olha, se a sua mão é motivo de pecado, corte, ou seja qual for o pecado da sua vida, não deixe ficar, tire. Seja qual for o pecado na sua vida, não aceite, não pratique, não fique nele, saia, porque ele falou, ai de você se Jesus voltar e você tiver com esse pecado. Pastor, mas Jesus não vai voltar tão cedo, mas até quando que você vai viver? Eu não sei até quando eu vou viver, eu estou aqui hoje, posso não estar amanhã. E o que eu posso fazer depois de morto? O que eu posso fazer aqui é hoje e agora. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa vida, não tratar o reino de Deus como algo que é para quando isso aí vai importar quando eu morrer. Agora é irrelevante, não é, porque a nossa salvação é hoje, ela é aqui e ela é agora. É o que nós estamos fazendo hoje que vai determinar a nossa vida eterna. E Jesus está alertando isso, olha, corta até a mão se for necessário, mas não fica no pecado. Porque você vai viver eternamente sendo comido pelos seus vermes e num fogo que nunca vai se apagar. Coisa horrível, mas eu garanto a você, é muito pior do que isso. Mas não existe uma figura dentro do conhecimento humano que possa descrever o que é. É terrível. Então a gente precisa, entender a gravidade que é a nossa vida cristã, a importância da nossa vida cristã. E ele continua, se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado no fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então, amados irmãos, Jesus, ele não brincou quando disse isso. Jesus não brincou. Então, amados irmãos, em que consiste a nossa salvação? Em crer em Jesus.
E o que é crer em Jesus? É a gente submeter a nossa vida a Ele, de forma que eu viva como discípulo dele, em todas as coisas, fazendo o que Ele quer, fazendo aquilo que Ele manda eu fazer na palavra. Não há espaço na vida cristã para prática de pecado, não há espaço na vida cristã para ter um pé na igreja e outro no mundo, não há espaço na vida cristã para submeter o evangelho ao que eu penso e o que eu acho, não tem espaço para isso. A palavra de Deus é muito clara. Ou você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou você não é de Cristo, não tem meio termo. Jesus é muito claro nisso. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou. Eu não posso ser um simpatizante de Cristo, ou eu sou dele, ou ele reina na minha vida, ou eu não pertenço a ele. E isso é uma coisa que é um assunto que a gente tem que pensar lá no nosso consciente, quietinho na nossa casa, com muita seriedade, porque o que você está fazendo em relação a isso vai definir a sua vida eterna. Então que a gente tenha, né, esse cuidado, e a transfiguração de Jesus, né, mostrando a sua divindade, ela vem revelar que Ele é o Senhor verdadeiramente. Ele é a autoridade no céu e na terra. E a nossa salvação está nas mãos dEle, não está em outro lugar, mas nas mãos do Senhor. Que a gente, como cristão, que cada um de nós, possamos ser radicais em relação à nossa fé, sim. Aquilo que é pecado, a gente tem que ser radical, porque o inimigo é radical naquilo que ele faz. O inimigo não está brincando de levar pessoas para a morte, ele não está brincando de fazer isso, ele está agindo com toda a sua força, e a gente não pode brincar com isso, a gente tem que ser radical. Se é de Deus, eu aceito na minha vida, se não é, eu não quero, não aceito na minha vida aquilo que é contra a palavra de Deus. A gente sabe, né, que a gente faz isso realmente, como cristão a gente tem procurado andar com Cristo, mas que a gente busque cada vez mais uma determinação maior em relação a isso, que a gente não brinque com as coisas de Deus, né? A divulgação, né, da igreja hoje, ela não é a divulgação do que é a igreja segundo a palavra de Deus, infelizmente, né? O que a gente tem visto de igreja por aí, a ideia de igreja que se construiu no mundo, é um lugar onde Deus está lá de avental, recebendo quem precisa ser abençoado, mas que não compromete a vida de ninguém. Deus é um abençoador, cheio de amor no coração, que abençoa indistintivamente, seja pecador ou não. Você foi lá, pediu a bênção, você ganha, e não importa se você tem compromisso com Ele ou não. Um Deus que é só amor, mas o Deus da Bíblia é um Deus que é amor e justiça. Deus não pode negar a si mesmo, Ele nos ama com amor que a gente nem pode compreender, mas Ele é justiça também. Deus não pode ser injusto, porque Ele não pode negar a si mesmo, e na sua essência Ele é justo. Então nós estamos diante de um Deus que por amor que a gente nunca vai poder retribuir, nos salvou, mas que vai cumprir a justiça dele no final. Esse pessoal aí que está fazendo essa farra toda aí no mundo, né? Deus é brasileiro, aqui é uma beleza, todo mundo faz tudo o que quer, vai prestar conta do que está fazendo, todos vão prestar conta. A gente fala, puxa, parece que não vale a pena ser cristão, né? O ímpio aí está prevalecendo, o ímpio está crescendo na vida, rico, né? Come caviar, e a gente aqui amargando, o pobre sempre paga a conta, o pobre sempre que... Não duvide disso, vai chegar o juízo e cada um vai prestar conta do que está fazendo. Não duvide disso. Isso é certo, Jesus está falando aqui. Se a tua mão é motivo de pecado, corta. Se o teu olho é motivo de pecado, arranca. É melhor você estar sem olho e entrar no céu mutilado do que ir para o inferno inteirinho, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E creio, irmãos, que seu nome está no livro da vida, né? Está no livro da vida. Mas a vida espiritual é um crescimento diário, né? A gente não pode achar que é um momento histórico na nossa vida. Não, aceitei Jesus, entrei na igreja, está resolvido. Não é. A gente tem uma caminhada como cristão para fazer. A gente tem que crescer espiritualmente, a gente tem que se santificar. E tudo isso é na convivência com os santos e na comunhão e na unidade em Cristo que a gente vai alcançando. A gente não pode descuidar. A vida cristã ela é dinâmica, é um crescimento contínuo a cada dia. Amém, igreja?